assim, é, vamos dizer assim, já de uma perfeição assim para se fazer já e sair fazendo dissecções e ressecções mirabolantes aí na parte endoscópica, mas é só algumas ideias e tal e alguns lampejos assim de informações a respeito das ressecções endoscópicas, evolução e tal, princípios, e ter alguma ideia, então, da, dessa modalidade terapêutica da endoscopia, que eu gosto bastante, assim, modéstia à parte, faço alguma coisa, né, não, e pretendo cada vez melhorar nesse aspecto. Então, assim, ó, como histórico dentro assim da endoscopia, no final dos anos 70 ali, Japão e Alemanha juntos ali desenvolvem a alça de polipectomia, onde se realmente dá um grande salto, um grande avanço no manejo de lesões endoscópicas. No ano de 70, Classen e Demling, né, por Dale também, a primeira polipectomia foi descrita por esses autores, já que de pólipos, né, de tanto gástrico como colônico. Em 73, o Dale também descreve depois, logo depois, então, uma técnica de injeção salina na submucosa para as lesões planas, a primeiro, vamos dizer assim, descrição da strip biopsy, que é vamos dizer, o início da mucosectomia. Então, lá por 73, 74 já uma ressecção em bloco, que a gente chama em bloco, então, que se retira por completo a lesão de um câncer gástrico. E no final de 90 já se começa, então, no Japão, a técnica da dissecção endoscópica das lesões. As lesões, então, a gente vai falar, assim, um pouco de esôfago, estômago e cólon, mais cólon, né, a ideia da aula, né? Então, a ideia é realmente que o manejo endoscópico dessas lesões, que são precursoras, né, e tanto as lesões já com carcinoma, então as lesões são desafiadoras, eventualmente são lesões planas, mais difíceis de ressecar, são lesões polipóides, então essas são as lesões-alvo que a gente vai, vamos dizer assim, objetivar. De uma maneira geral, em todo o trato digestivo, a gente tem algumas indicações, então, do tratamento endoscópico de uma forma mais curativa. Então, a gente sempre fala que o manejo endoscópico das lesões, elas mais precocemente que essas lesões sejam diagnosticadas, elas vão ter, então, a chance de tratamento endoscópico curativo. Então, quais são as lesões? São os adenomas. Os adenomas são lesões benignas, superficiais do trato digestivo, então qualquer adenoma. Carcinoma intramucoso, que está limitado somente na camada mucosa. O carcinoma invasivo da submucosa, em que ele tem que ter algumas características. O grau de invasão tem que ser superficial da submucosa, normalmente SM1. Tem que ser um adenocarcinoma bem diferenciado. E essa invasão da submucosa, ela basicamente se divide entre menos de 200 micras para a questão esofágica, quando o órgão é o esôfago, 500 micras quando o órgão é o estômago e 1000 micras quando o órgão é o colo. E a ausência da invasão angiolinfática. Isso é uma coisa já de um consenso mais antigo de Paris. O Rafael já falou na aula passada que as lesões não polipoides ficou ali meio fora, mas o estado né, atual da conduta, ela se limita, já comentou muito bem das polipectomias, das lesões maiores,
essas lesões aqui. E o que a gente fica mais limitado são as lesões, então, que são mais desafiadoras, são as lesões deprimidas, maiores que 20 milímetros, onde a maioria das lesões se faz a ressecção por mucosectomia, mas as maiores de 20 milímetros, eventualmente se limita, a gente utiliza mais a técnica da dissecção. As lesões plano deprimidas também, mucosectomia ou SD, ou a dissecção, e as lesões também, as LSTs, na grande maioria a gente consegue ressecar por mucosectomia em piecemeal, onde é várias fatias, não é em bloco, ou também em SD, da escola japonesa. Então, normalmente, a gente se limita mais às lesões não polipóides para as técnicas de ressecção. A polipectomia vai ficar mais envolvida nas lesões polipóides mesmo, como diz o nome. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma técnica em que há uma lesão mista, né, um LST granular, mas com componente polipóide, em que ele é ressecado em bloco, com realmente uma alça, uma vez só. É um caso do nosso querido professor Cláudio, em que a gente aprendeu muito realmente. Esse é um caso meu, em que a gente tem uma lesão maior, um LST já homogêneo, granular, em que se faz, então, a técnica do piecemeal, e que a gente já vê aqui que realmente a técnica da piecemeal aborda, claro que não foi a borda definitiva que eu deixei aqui, a foto só, mas pode ficar alguns rastros de lesões e tal, e a recidiva ela é maior, como eu vou mostrar mais na frente. Esse é um trabalho da Fugast, só para comentar com vocês, que foi apresentado em 2017. A gente apresentou os casos da Fugast, de mucosectomias, realmente uma taxa aceitável, quase 1.000 mucosectomias, ressecções, né? Taxa de sangramento dentro de um parâmetro aceitável, 13%, perfuração 4%, até 5%, eventualmente 7% de perfuração. E a gente teve, então, uma taxa de recorrência aceitável aqui nas lesões menores, até 2 centímetros, e aqui realmente uma recorrência maior para lesões maiores. Em que, aqui eu acho que no trabalho não mostra, não fala, mas que mesmo a recorrência alta, a gente tem uma alta taxa de, vamos dizer, de resolução num segundo exame. Então, mesmo as lesões grandes, granulares, a gente tem uma forma de tratar com um segundo exame, mesmo acontecendo a recidiva. Então, esse trabalho foi apresentado no DDW. O que a gente pensa, né, quando vai tratar uma lesão, o que a gente utiliza, vamos dizer assim, como é que a gente pode avaliar a lesão e realmente escolher o tratamento endoscópico mais adequado. Para isso, a gente tem que ter uma aparelhagem quase que perto do ideal, assim, com uma luz branca e uma resolução muito boa, de alta resolução, o aparelho. A gente tem que estar dentro falando do intestino, com um preparo do intestino bem adequado, Boston 9, que é vamos dizer assim, a classificação que a gente utiliza para preparo do cólon. E isso também vale para o estômago, né, onde a gente tem que ter uma avaliação do estômago bem boa, né, a ponto de a gente poder visualizar bem a mucosa. E isso a gente tem a avaliação da mucosa, a avaliação da mucosa bem adequada, retirando toda, então, a saliva, bolhas, eventualmente resíduos alimentares. Então, isso é importante, o preparo, tanto do cólon, do estômago, e a qualidade endoscópica, ela é muito dependente do preparo dos pacientes. O examinador também, o tempo e a habilidade do examinador no exame, é importante também. Perdão, de novo, eu cliquei aqui.
O tempo de exame é importante, tá? E isso, tanto no cólon quanto no estômago, é importante também. No cólon, 9 a 10 minutos, pelo menos, examinando o intestino, tá? O conhecimento das lesões, tanto na classificação de Paris, classificação de Kudo e a padrão vascular JNET e outros padrões vasculares de esôfago e estômago também são utilizados, de loops capilares. No esôfago tem uma classificação B1, B2, B3. Então isso tem que ter o conhecimento do endoscopista. Em relação à cromoscopia, certo? Também é importante o conhecimento, a gente já passou nas aulas anteriores em relação aos corantes, a cromoscopia eletrônica, e realmente saber o que está utilizando, tanto o conhecimento de toda a equipe e do material terapêutico a ser utilizado. Então, todo um arsenal terapêutico, o material que vai ser utilizado, a gente tem que ter o conhecimento. E a equipe tem que estar por dentro também, senão vai ficar um exame muito complicado de se fazer. Então, antes de se escolher o tratamento endoscópico mais adequado, a gente tem que ter o conhecimento todo esse bem importante. O que no cólon é mais desafiador? São as lesões deprimidas. Então, esse é o desafio principal, a gente detectar essas lesões, com tudo isso que eu falei anteriormente, e tentar, então, detectar essas lesões para ressecção. Por que isso? Porque elas que são as lesões mais invasivas e com o crescimento mais vertical. Essas são as lesões realmente que vão impactar na sobrevida do nosso paciente. E isso vocês podem ver, então, que nos casos de lesões invasivas de Kudo, por exemplo, numa série de 25 mil casos, mais de 30% das lesões eram deprimidas. Então, dentro daquele, vamos dizer, daquele número de casos, a maioria das lesões realmente são lesões, das lesões invasivas, tinham essa característica. Tanaka, então, nessa dois japoneses, então, conhecidos, 12 mil séries, quase 13 mil, um terço quase das lesões deprimidas também. Então, isso fala a favor de que as lesões deprimidas são as lesões alvo, que a gente tem que realmente tentar avaliar nos exames e tentar descobrir. Tá? São essas lesões e são as lesões realmente mais indicadas para o tratamento endoscópico. São essas aqui que a gente vê, são lesões, eventualmente são pequenas, lesões então com depressão, isso a gente já viu nos exames, e elas realmente, mesmo pequenas, elas podem já ter um grau de diferenciação já com carcinoma intramucoso. Então, realmente são lesões que impactam bastante na sobrevida do nosso paciente. As outras lesões desafiadoras, já passou, vou passar rápido aqui, porque já se sabe, vocês já conhecem bastante a classificação das LST, são lesões também alvo de ressecção, e que a gente trata com a ressecção endoscópica. Na maioria das vezes, a gente trata essas lesões, normalmente as granulares, que são as mais comumente achadas, então, essas lesões são tratadas relativamente com facilidade com a mucosectomia piscimil. São lesões superficiais, depois eu mostro para vocês por quê. E já as lesões não granulares, em que elas podem até ter uma pseudodepressão, essas são já lesões muito mais perigosas, são lesões muito mais invasivas, em que elas têm um outro perfil, então, de estrutura celular. E aqui é outro exemplo de granular. Aqui, essas lesões granulares, o Rafael já comentou bastante na aula passada, na aula dele, em que esse componente polipóide é o componente mais agressivo da lesão. Normalmente, se fizer piscimil, aqui a gente enfatia, a gente começa por aqui, depois eu mostro para vocês. E as outras lesões também não granulares, com pseudodepressão. Então, essas são as lesões
mais agressivas e, eventualmente, requerem um tratamento com a dissecção. Por que as lesões de espalhamento lateral são diferentes, a granular da não granular? Por quê? Porque, normalmente, na avaliação genética dessas lesões e dos oncogenes, elas são bem diferentes, em que a gente vê o P53 e o Carras, em que o P53 ele se encontra nas lesões não granulares difusamente nessa lesão. Então, elas são muito mais, vamos dizer, em quantidade da variação do P53 do que pontualmente só num foco de lesão granular. Então, a chance de ter muito mais, vamos dizer assim, diferenciação, ela é maior. E essas lesões não granulares, elas têm um perfil, elas têm uma característica muito semelhante à lesão deprimida 2C, que é mais invasiva. Então, pode ver que as lesões não granulares, elas têm uma característica muito semelhante à lesão deprimida 2C, e que parece ser realmente vamos dizer assim, aquele circuito que foi conversado também com o Rafael na aula passada, da lesão de novo, e não da sequência adenoma-carcinoma, que é uma sequência, talvez, que tenha um tempo de diferenciação, vamos dizer, de uma sequência muito mais longa do que o adenovo, menos agressiva, vamos dizer assim. Aqui, mais ou menos, só para vocês entenderem que, pelo tamanho da lesão, das lesões de espalhamento lateral, das granulares, das mistas, que tem um componente polipóide, e das não granulares, se vocês entenderem que a invasão da submucosa, ela se dá muito precocemente nessas lesões não granulares. Então, elas são mais agressivas. Lesões pequenas, mesmo as lesões pequenas de 20 milímetros, 2 centímetros, já tem 30% a 40% de chance de invasão da submucosa. Então, elas são mais agressivas do que as lesões granulares. Vocês podem ver que as lesões granulares, elas mesmo com 4 centímetros de tamanho, elas não invadem nessa série aqui, 0% de invasão. Então, elas são muito mais superficiais. Então, talvez necessitando só um tratamento endoscópico, como uma ressecção de mucosectomia, já seria o bastante. Alguma pergunta, pessoal? Antes de a gente dar continuidade. Tranquilo, Mauro. Só colocar que o Rafael está na sala, entrou, e a Nutiane, nossa convidada, também está assistindo a aula aí. Beleza. Legal. Eu não estou vendo aqui, que eu estou só acompanhando no meu. Bem-vindos, Nutiane e Rafael. Boa noite. Prazer aí tê-los com a gente. Vou comentar, então, assim, a respeito do tratamento endoscópico, nas técnicas já comentadas pelo Rafael das polipectomias, e a gente vai se deter um pouco na mucosectomia e na dissecção. A mucosectomia, pessoal, ela tecnicamente é muito efetiva, a gente utiliza bastante, eu utilizo muito a técnica da mucosectomia no dia a dia, nas lesões, ela é muito útil, tecnicamente não é difícil, e isso requer algumas características em que a gente tem que dominar, né? Principalmente na localização da lesão, tá? Saber bem o posicionamento do aparelho para fazer a mucosectomia, isso é muito importante, às vezes é o mais importante do exame, e quem faz endoscopia terapêutica sabe que se a gente não posicionar bem o aparelho, realmente a gente, por vezes, não consegue fazer um tratamento adequado. A maneira que se injeta na submucosa, a solução que a gente vai querer injetar, a técnica de injeção e as
e os diferentes tipos de solução injetadas na sua mucosa, é importante também o conhecimento. A gente tem que saber tecnicamente como a gente vai apreender a lesão na alça, como se faz isso de uma maneira adequada, se fazendo com que o exame fique mais fácil. O conhecimento da corrente a ser utilizada é importante, porque senão o nosso tratamento vai ser ineficaz e vai nos trazer complicações se a gente não utilizar adequadamente. Precaução das complicações e, na verdade, tratamento, né? Precaução de complicações, eventualmente, é importante, e ela está diretamente relacionada à técnica da mucosectomia. Se a gente não faz direitinho uma injeção da sua mucosa, não utiliza a corrente adequada, provavelmente a gente vai ter mais complicações. Então, depois da gente posicionar bem a lesão, ver adequadamente a localização e a posição, nós vamos escolher, dependendo de local e, eventualmente, da opção pessoal do endoscopista, da experiência do endoscopista, a solução a ser injetada. A mais comum, assim, a solução mais comum utilizada é a solução salina, tá? Mas também pode ser utilizada solução hipertônica salina, mistura de solução salina com manitol ou dextrose, se associa ou não adrenalina à injeção, glicerol pouco utilizado e hialuronato de sódio utilizado bastante no Oriente, basicamente no Japão. Normalmente uma agulha de 21 gauges costuma ser utilizada na injeção. Normalmente a solução que eu utilizo é salina, com um marcador, um corante, que é o índigo carmim, em pouca quantidade, assim, para um azul bem claro, assim, uma concentração bem baixa, só para ficar uma tonalidade levemente azulada. Normalmente, então, para colocar para vocês basicamente a técnica e os princípios, 2 auxiliares em casos mais complexos, às vezes não é muito utilizado, mas às vezes pode se utilizar quando o aparelho fica muito instável e tal, pode ser utilizado um outro colega para ajudar. Mas a injeção da sua mucosa, o suficiente para fazer uma bolha, se injeta, então, normalmente, ao lado da lesão, ou eventualmente junto à lesão, em que se faz uma bolha. Essa bolha aqui está demonstrada, então, como uma bolha razoável. Normalmente eu faço uma bolha considerável, uma bolha em uma única injeção. Isso é o mais importante. Normalmente, se escolher, dependendo do tamanho da lesão, se fazer uma única punção, não fazer várias punções, e às vezes a grande dica aqui, que se dá, e eu acho importante isso, e que normalmente não se fala, mas eu normalmente, quando exponho a agulha aqui, normalmente se começa a injetar a solução antes de puncionar. Pede para o auxiliar começar a injetar, então a gente percebe que está fora o líquido, e aí a gente punciona. Isso acontece porque logo que a gente entra no espaço da sua mucosa, já vai sair a bolha. Então a gente percebe a formação da bolha muito rapidamente. A gente não punciona a adjacência da lesão e depois pede para injetar. A gente faz, então, uma punção já com injeção previamente já iniciada. E depois da formação da bolha, a gente, utilizando uma alça rígida, a gente consegue apreender, então, o segmento abaulado da bolha, e a gente consegue uma apreensão, então, com limite, e normalmente multifilamentares, de média a grande, vamos dizer, alças mais rígidas, conseguem uma boa apreensão. Quando se apreende a lesão, a gente tende a utilizar uma corrente
com uma potência, ou o endocut pulsado, com uma voltagem alta, e corte puro. E a apreensão que se dá é total da se apreende porque não tenha medo de cortar. Tem que fazer a apreensão com a submucosa junto. Se a gente apreende a alça com a submucosa, não vai haver o corte desse fragmento antes da corrente. Não vai acontecer isso. A gente vê, às vezes, o auxiliar, o técnico, tendo medo de fechar porque vai fazer uma técnica como se fosse um pólipo pediculado. Tenha medo de cortar o pedículo. E isso causar um sangramento. Aqui não. Aqui vai se fazer, então, uma apreensão total da alça e aí se passa o corte puro. E, eventualmente, em alguns segmentos em que há uma espessura maior da parede, no reto, por exemplo, onde tem uma chance maior de sangramento, pode-se colocar um pouco de coagulação, em que a gente corta com o mínimo de coagulação possível para que não tenha complicação de, vamos dizer assim, de perfuração. Outros métodos de mucosectomia descritos e são muito utilizados, principalmente no esôfago, é com ligadura, né, com distal cap, se faz uma ligadura, vamos dizer assim, do segmento em que a gente quer fazer a mucosectomia depois da formação da bolha, e isso acaba aprendendo, vamos dizer assim, com uma sucção, eventualmente, ou com a banda da borracha de ligadura, e aí se faz a ressecção, isso vai se formar um pólipo, né? E aí se faz a ressecção dessa formação polipóide, normalmente bem utilizado em lesões de 15 a 20 milímetros, essa é a limitação do método, para lesões até 20 milímetros de diâmetro. O que vamos dizer assim, como é que se faz o manejo das complicações, vamos dizer assim, da mucosectomia, que são basicamente duas complicações maiores que acontecem. Uma é a perfuração. Quando acontece a perfuração, o que a gente pode fazer? E aqui a gente vê, então, um sinal em que há o sinal do alvo, né, na lesão, e aqui, nesse segmento da lesão onde foi ressecada, é um segmento em que tem toda a parede, né, do intestino. O manejo, basicamente, é detectar isso aqui, óbvio, né, não deixar isso passar, porque precocemente, se a gente detecta isso, a gente acaba fazendo o tratamento endoscópico. E o tratamento endoscópico precoce, num cólon limpo, é a aplicação de clipe nesse segmento. Se bem fechado, aplicado bem esse clipe, o manejo desse paciente, ele é conservador. Tá? Normalmente se resolve, resolutivo, conservador. Antibiótico, observação, internação e se resolve. Se é descoberto tardiamente, a gente não tem o que fazer, esse paciente tem que ser encaminhado para cirurgia. Então, o importante é a gente detectar uma complicação precocemente, e falando em perfuração ainda mais, tem que ser precoce. Nesse caso, como se faz a técnica endoscópica, a gente tem que ter o controle total, vamos dizer assim, do aparelho. Se a gente está com o aparelho com alça, ou está fazendo esse caso com alguma dificuldade técnica, isso vai se tornar mais difícil. Por isso que, antes de fazer uma dissecção ou uma mucosectomia, a gente tem que ter a técnica endoscópica bem, vamos dizer assim, resolvida com a gente. Assim, a gente tem que saber fazer o exame. Senão não adianta, a gente não consegue aplicar o clipe nesse orifício. Por isso que a gente bate sempre que a técnica tem que ser bem apurada, bem adequada. Outra complicação que acontece é o sangramento. A gente tem, após uma mucosectomia,
a visualização de um vaso sangrante. A mesma coisa, a gente lança a mão, então, de um clipe, lavagem da área e clipe. Eu não tenho clipe, o clipe não está na mão, vamos buscar o clipe, está em outra clínica. O que a gente pode fazer? Aqui a gente pode, então, fazer uma injeção com a mesma agulha que a gente fez a bolha, aqui a bolha, a gente pode fazer uma injeção de uma solução de adrenalina, por exemplo, em que a gente vai fazer o controle desse sangramento temporário até se ter o clipe na mão. Claro que eu estou dizendo uma situação em que não é o ideal. A gente tem que fazer um tratamento endoscópico com todo o material em sala. Então, o clipe, ele é fundamental se a gente vai lançar a mão, então, de um tratamento endoscópico, terapêutico, como uma mucosectomia, por exemplo. A mesma coisa também na dissecção. Então, a gente tem que ter o clipe na mão. É inadmissível fazer um tratamento endoscópico sem o clipe na sala. A gente, então, clipa essa região e é muito tranquilo, funciona super bem, é muito efetivo. A outra maneira, que eventualmente acontece na dissecção endoscópica da submucosa, em que pode acontecer também perfuração e sangramento, é que o próprio aparelho, e isso depois eu mostro um instrumento que se faz a dissecção, ele pode fazer, então, a coagulação do vaso visível ou do vaso sangrante, a gente faz a própria coagulação com a knife, né, que se chama a faquinha, o dispositivo que a gente disseca, ele também faz a coagulação. Então, isso também é utilizado. E também tem outros materiais que se chama, tem um forceps, um grasper que se chama, em que se faz a apreensão do vaso e coagula também, como se fosse, acontece na cirurgia também. Então, isso de maneiras que controla muito bem o sangramento durante o procedimento. O japonês utiliza bastante isso, e eles utilizam menos o clipe, vias de custo e tal, e eles realmente se caiu bastante a complicação durante a dissecção endoscópica. Qual o problema da mucosectomia? Qual a limitação dela? Por que que se começou a fazer, então, a dissecção endoscópica? Dos motivos, né? Claro que tem outros motivos, o principal é o limite e não acontecer, vamos dizer assim, que a gente deixe, vamos dizer, alguma lesão carcinomatosa no órgão. Mas, basicamente, quando a gente se trata uma lesão em piscimil, por exemplo, maior que 2 centímetros, normalmente a gente trata com piscimil. A gente vai ter, então, uma taxa de recidiva nas lesões de piscimil maiores. E esse é o problema, então, que a gente vai levar esse paciente, provavelmente, a uma outra mucosectomia, e isso, custos e morbidade para o paciente, um novo exame. E, ao mesmo tempo, também, se falando em relação ao tamanho, que nem eu falei, nos 2 centímetros, a gente utiliza muito mais o piscimil nas lesões maiores que 2 centímetros. Então, o problema da mucosectomia é que é até um tamanho de lesão que a gente vai fazer, para a maioria das lesões, vamos dizer assim, né? Tem lesões que a gente já falou, que é o LST granular, ele mesmo tendo lesões maiores, ela pode ser tratado com piscimil, mas a grande limitação da mucosectomia é essa. Então, por isso que a gente se lançou mão, então, e isso desde 90, com os japoneses, mas a dissecção endoscópica da submucosa, ela veio para realmente ficar e permitir que a gente consiga tratar lesões extensas. Claro que isso vem com um custo na bagagem maior, que é a parte técnica, que realmente, tecnicamente, ela é mais difícil. A gente tem que rever os conceitos de posicionamento do aparelho,
saber utilizar o material adequadamente, saber qual material utilizar. A curva de aprendizado é diferente, ela precisa ter, vamos dizer, mais tempo de aprendizado e mais paciência, e ela costuma vir junto no pacote dela uma alta taxa de complicação. Então, quando a gente faz e vê assim nos congressos, os japoneses, basicamente, agora o pessoal do Ocidente fazendo mais também, mas o pessoal fazendo, a gente vê mais perfeição e tal, e quando a gente vai botar em prática, é difícil, a gente tem mais complicação, sangra, é chato, então a curva de aprendizado é bem complicada. O que a gente tem hoje em dia no arsenal terapêutico e de material? Vocês podem ver que existem milhares de material, como se a gente estivesse jogando golfe aí, que nem o Conrado gosta, né? Então, para cada manejo, assim, para cada lesão, para cada momento da técnica endoscópica, a gente lança a mão de algum artifício, de algum material. E isso como toda outra cirurgia, qualquer cirurgia. Porém, mais ultimamente falando, a gente tem um dispositivo, né, que se fala bastante, a gente tem, eu e o Rafael tive a oportunidade de treinar algumas vezes, o Rafael foi até para fora fazer, e a gente teve um contato muito boa com esse dispositivo da Herb, que ele junta característica de alguns dispositivos aqui, como o Grasper, por exemplo, a Sumitomo aqui, que eu já tive alguma experiência com ela, com essa tesoura, e, por exemplo, a Flush Knife, ele tem uma característica de que ele une sob pressão, ela é uma injeção sob pressão mesmo, é uma injeção muito potente, é diferente da seringa, que é a pressão só do êmbolo da seringa, em que vai se transmitir para a agulha, mas é uma pressão pela máquina, pela própria máquina da Herb, existe uma bomba específica para isso, ela faz a dissecção e ela pode fazer a coagulação. Então ela tem, vamos dizer, um 3 em 1, assim, embutido. Então, para fazer a dissecção, a gente tem que ter uma unidade, as faquinhas necessárias, a unidade eletrocirúrgica adequada e, basicamente, uma bomba de CO2, caso ajude, isso acaba ajudando muito, que o CO2 ele é rapidamente absorvido pelo organismo, é diferente do ar ambiente. Então, esse exame normalmente demora, é mais de 1 hora, os procedimentos, então, realmente, o paciente fica muito distendido. E se acontecer de ter alguma perfuração, o manejo é muito mais fácil do paciente com o uso do CO2. A técnica é diferente da mucosectomia, existem várias técnicas para dissecção endoscópica, e normalmente a mais utilizada é a marcação em volta da lesão. Existe uma injeção que não é na lesão em si, mas é na borda da lesão, onde se vai fazer primeiro vamos dizer assim, um trimming, uma via, né? Então se faz um movimento circular de corte, e aí se vai, então, dissecando com movimentos específicos, né? E acaba se fazendo, então, a ressecção da lesão. Em block, essa é a grande característica, então, ela veio para ressecar a lesão completa de uma única vez. Esse é o objetivo da dissecção endoscópica da submucosa. E ela realmente veio de todas as evidências, e esse é um guideline que eu acho que o Rafael mostrou, né, mas nunca é demais. Então, de todas as recomendações para os carcinomas, as ressecções que são definidas pelos grupos todos e os guidelines são ressecções que a gente, pro carcinoma, que a gente precisa ressecar sempre em bloco. Tem uma ressecção completa. Então, se teve a suspeita de um carcinoma, a gente tem que tentar ressecar em bloco. Quando a gente tem uma evidência
só na mucosa, e isso a gente pode lançar mão de características tanto vasculares, Paris, isso já foi comentado, a gente pode utilizar a mucosectomia em lesões pequenas. E a ECD, as indicações vêm a seguir. Então eu quis assim pegar mais ou menos, não vou passar todas, mas indicações de cólon, gástrico, isso está além das minhas habilidades. Esofágico, perdão. E esofágico. Basicamente a gente já comentou então, nas lesões em que realmente a gente não consegue uma ressecção em bloco por mucosectomia, as lesões não granulares de LST, principalmente aquelas pseudodeprimidas, lesões que têm suspeita de invasão da submucosa superficial, são lesões 5I ou 5N, carcinoma com invasão superficial da submucosa, lesões deprimidas, lesões com suspeita de carcinoma, que a gente já comentou, e principalmente lesões que estão junto, que são um achado em pacientes com doença inflamatória intestinal, em doença colite ulcerativa. Perdão. E principalmente lesões, então, com, depois da mucosectomia, lesões que têm, então, residual, componente residual, recidiva, vamos dizer assim. Tá? E aquelas lesões que já foram recidivadas, elas têm uma característica de ter muita fibrose, então, às vezes, fazer uma segunda mucosectomia é difícil, a gente tem que lançar a mão da dissecção endoscópica da submucosa, porque aquela injeção, principalmente do catéter, sob pressão, funciona muito bem e consegue a dissecção. Já nas lesões gástricas, que eu já tinha comentado lá no início, basicamente as lesões com indicação absoluta são aquelas lesões bem diferenciadas, intramucosas, que não têm úlcera e que são menores que 2. Existem critérios estendidos, que é o cinza claro, nessas lesões diferenciadas, maior que 2 centímetros, não ulceradas. E as que são bem diferenciadas, com úlcera até 3 centímetros. Nas indiferenciadas, elas têm que ser menor que 2 centímetros, é um critério estendido, mas, claro, intramucosas. Nas lesões que têm uma superficiais até 500 micras, que eu tinha comentado ali, até 3 centímetros, e elas têm que ser diferenciadas. Então, quando tem invasão da submucosa, é até 3 centímetros e diferenciadas. No esofágico, elas têm que ter até a superfície de menos de 200 micras, SM1, e elas até 5 centímetros. Pode não circunferenciais. Aí a gente tem uma ressecção endoscópica curativa. Esse aqui é um guideline, eu não botei aqui os guidelines, mas esse aqui é o de 2015, e esse esofágico saiu agora em 2020, na Digestive Endoscopy, é japonês também, os dois são japoneses. Então, basicamente, aqui é rápido, assim, só para vocês terem uma ideia do quanto que a dissecção consegue tratar as lesões maiores que 2 centímetros. Aqui é um exemplo de uma lesão muito extensa no reto, eu sempre coloco aqui, porque é bem interessante. É uma lesão bem extensa do reto, em que a gente vê que ela é granular, tem um predomínio, tem alguns componentes polipoides, componente misto, então, que ela foi dissecada inteira, a peça, aqui a peça, e isso eu trago sempre para ter vocês terem uma ideia que, na verdade, a lesão, ela é inteira do patologista, né? Isso o japonês se vangloria de realmente mandar ela como ela é mesmo para o patologista, não toda despedaçada, né? E isso fez com que se descobrisse, então, uma invasão muito tênue aqui do carcinoma de 300 micras. Então, mesmo vamos dizer,
critérios de cura desse paciente, a gente sabe e vai manejar esse paciente como esse paciente tendo um carcinoma. Se eu tivesse ressecado essa lesão, ou se fosse feita a ressecção em PCMIL, por exemplo, por mucosectomia, talvez a gente não ia descobrir essa invasão aqui pelo artefato, por defeitos, então, na reconstrução da peça que a mucosectomia em PCMIL ia trazer. Então, foi um benefício que o paciente teve em relação ao tratamento endoscópico. Aqui eu trouxe para vocês, então, vamos dizer assim, um embrião que aconteceu na Fugast, que a gente teve, vamos dizer, um momento assim de bastante ressecções, em que se foi conduzido pelo Cláudio, e basicamente eu entrei vamos dizer, de cabeça nisso, e a gente utilizava outros materiais, e isso vocês veem como é difícil isso no Brasil, em relação aos custos, né, dos materiais. A gente sempre, eu e o Rafael, que gostamos muito disso, a gente está sempre discutindo e com a maneira de se buscar isso, e falar com convênio, e como é que nós vamos fazer, e se a gente vai tirar do próprio bolso, às vezes, né, Rafael, da questão do material. Então, isso é uma dificuldade, por isso que houve esse tempo aí de 11 a 2014, em que teve pacientes, e teve até mais, aqui foi só 19 pacientes, mas eu acho que a gente pode ter tido já uns 25, e a gente teve uns resultados, assim, animadores iniciais, em que a gente teve alguns exames bem interessantes. Esse aqui foi eu que fiz, do estômago, ficou bem interessante. A gente utilizava, então, a tesourinha, vocês podem ver aqui sempre com a Sumitomo, que é uma marca, não é com a Herb. Então, aqui foi do cólon, né? Aqui também do reto, se eu não me engano. Aqui foi do reto também. Então, a gente teve algumas lesões, o tempo médio de reto, quase 2 horas, estômago 1 hora. Aqui a gente teve uma lesão pequena do cólon descendente, que foi 36 minutos. Então, para vocês terem uma ideia do tempo que a gente passa e leva fazendo essas lesões, e que a gente vai ter que combinar com o anestesista, com a equipe, com a nossa agenda. Às vezes é bem complicado iniciar, então, dar o start na dissecção endoscópica no nosso meio. É bem desafiador, assim, é uma coisa que a gente vai ter que brigar bastante ainda, tá? Então, a ressecção R0, a gente conseguiu ressecar, então, no estômago todas, no cólon praticamente todas. Aqui no reto a gente ficou, então, com uma ressecção R0, 3 pacientes que não conseguiram. A gente teve algumas complicações, mas não muitas, 2 de 13 no reto, 3 de 5 no estômago, complicações leves, assim, não me lembro de ter tido algum desfecho muito grave. Então, realmente, para o nosso meio aqui na Fugast, foi uma experiência inicial bem interessante, que nos deixa, assim, bem, vamos dizer assim, animados para dar continuidade, né? Aqui, se falando mais da experiência, aqui já 21 casos, né, em que a gente teve 13 casos, a gente teve uma hibridização um pouco grande. O que é a hibridização? A gente começa dissecando e depois passa a alça e termina fazendo a ressecção da lesão com uma margem melhor, né? O que a gente preconiza é se fazer a ressecção completa, mas muitas vezes a hibridização acontece por fibrose, que a gente tecnicamente está difícil de ressecar, ou o tempo de exame também, que a gente está numa situação difícil de se continuar por horário da equipe, por agenda, por outras pressões. Então a gente acaba fazendo a hibridização, que é se passando a alça, se fazendo a mucosectomia final
da peça já liberada, vamos dizer, nas suas bordas, e a gente consegue fazer a ressecção. A gente utilizou o muco-up na maioria dos casos, um pouco de adrenalina junto em manitol. Eu acho que aqui o índigo aqui ajudaria bastante. Agora a gente não estava utilizando, acho que o índigo é fundamental. Tamanho médio das lesões, a gente ressecou até, entrou uma lesão de 12 centímetros no reto, em que o Roma que fez, um japonês. O tempo de ressecção, que ele tinha comentado ali, o maior foi de 2 horas. Não, tempo médio aqui, mais ou menos 2 horas. Tivemos uma ressecção completa em 80% dos casos, não foi um resultado tão bom assim, mas para as lesões grandes, né, a gente... 3 casos com margens comprometidas, que a gente teve 2 casos com a hibridização, então permite que a gente tenha margem, e a gente teve muita fibrose num outro caso, então a gente não conseguiu margem também. Tivemos duas complicações. E um paciente que começou anticoagulante depois. Então, essa experiência inicial, eu acho que vamos dizer, uma luta assim, diária, eu acho que no Brasil, para começar esse tratamento, fazer a dissecção é realmente desafiador. Então, assim, pessoal, concluindo, assim, falando de uma maneira de treinamento, de conhecimento, né, da dissecção, ela tem alguns méritos e ela tem deméritos. Basicamente, os deméritos são não relacionados, vamos dizer, ao resultado dela, né, que ela traria, mas, assim, a como a gente pode chegar nesses resultados, que foge um pouco da nossa vontade. Então, o mérito dela é a ressecção realmente em bloco. A avaliação histopatológica vai ser muito melhor, que a gente viu naquele caso do reto. E os deméritos realmente o tempo mais de procedimento ainda a gente está precisando melhorar. A curva de aprendizado, né? As complicações acontecem e a gente aumenta o custo do exame. Então, sangramento, perfuração. E o custo elevado, a gente tem um custo muito elevado de material ainda, os convênios brigam para pagar, a gente tem que ter muita paciência e se achar o caminho, talvez, para a questão de material. E a curva de aprendizado, que a gente comentou, que é bem diferente, é uma curva mais lenta, gradual, e tem que se fazer um número bem grande, assim, primeiro em modelo animal, uma evolução toda, né? Então, para levar para casa, assim, antes de tentar começar a fazer a dissecção ou alguma técnica terapêutica, é primeiro saber como é que eu estou na colonoscopia terapêutica, se eu estou fazendo um pólipo básica, assim, vamos dizer, terapêutica básica e até colonoscópica básica, né? Se eu estou fazendo uma polipectomia adequada, se eu estou posicionando bem o aparelho, se eu sei manejar sangramento de uma polipectomia convencional, se eu já sei fazer algumas mucosectomias. Então, eu acho que antes da dissecção, de fazer um tratamento endoscópico mais, vamos dizer assim, mais agressivo, mais complexo, a gente tem que ter o básico bem feitinho, saber fazer bem as coisas, né? Em que nível eu estou para que eu possa, assim, será que eu vou evoluir ou não no exame? É possível tratar os pacientes, uma grande maioria dos pacientes, com uma mucosectomia episimil? Sim, talvez ela tem muito, vamos dizer assim, muita funcionalidade ainda, ela é importante, a mucosectomia episimil, para a grande maioria das lesões, ela se resolve, a gente trata os pacientes de uma maneira adequada, ainda, sim. A dissecção, ela tem que ser limitada para alguns centros de referência, onde existe mais experiência, onde existe um contato melhor com a técnica. Provavelmente sim, as pessoas que têm um baixo volume de terapêutica e tal, talvez a dissecção endoscópica não seja um método adequado para a pessoa tentar, vamos dizer assim, lançar a mão. Tá? Então, pessoal,
esse é o recado. Eu acho que é realmente desafiador a, a, a ressecção endoscópica por SD, né? E realmente é bem desafiador, e eu acho que a gente tem que, vamos dizer assim, assar muito o porquinho para tentar aprender, né? Eu digo assar o porquinho, o Rafael vai entender, é que a gente faz bastante em porco, em modelo animal, e isso acaba, vamos dizer assim, tomando tempo, a dedicação é importante, né? Então, e no Brasil, eu acho que ainda o desafio é maior ainda, porque acaba que fica tudo mais difícil, assim, a gente realmente, assim, às vezes perde um pouco de vontade, é meio desanimador, mas a gente tem que dar continuidade. Eu vou deixar à vontade aí, pessoal que tiver dúvidas, críticas, perguntas, comentários, por favor, a hora é agora. Baita aula, Mauro, parabéns. Acho que é super legal Falei. eles terem possibilidade de ouvir uma conversa dessas tua, para começar a pensar um pouco sobre esse tipo de ressecção. Eles veem a gente fazer bastante lá na Fugast, a mucosectomia, só que, de fato, o ISD é uma realidade bem diferente, né? O material que tem que se ter, como tu falasse, ele custa caro, né? A maioria dos pacientes que a gente faz são pacientes de convênio, né? E que se ter acesso a esses dispositivos em conjunto com os convênios é uma coisa complicada, né? Tu disponibilizar uma sala, né, num serviço de endoscopia e ter um horário para começar um procedimento e não ter horário para terminar, né? Tu falar para o teu anestesista que tu vai fazer um ISD e tu vai começar 1h30 e tu não sabe que horas vai terminar, porque é bem assim, né? Então, eu acho que tudo isso daí impõe uma dificuldade muito grande. Se fosse em ambiente acadêmico, de uma residência, as coisas são um pouco diferentes, né? Então, é um desafio também encontrar um ambiente, né, que a gente consiga desenvolver. Mas eu quero te dar os parabéns, achei muito legal. Tem muita informação que é super importante nessa tua aula. E eu queria deixar aberto para o pessoal, para os alunos, se tiver alguma pergunta para o Mauro. Rafael, alguma consideração? Eu acho que o Mauro falou muito bem. A ISD, ela dá mais trabalho, mas a gente tem no futuro, talvez, um lado bom e um lado ruim. O lado bom é essa questão da evolução das knifes, da evolução do material. Só que essa evolução também trouxe mais custo. Muitos desses números aí da Fugast, se o Mauro pode me falar melhor, essa faquinha que vocês usavam primeiro, ela não era nem descartável, né, Mauro? Oi, Rafael, desculpa. A faquinha, essa tesourinha, ela não era descartável, né? Ela não era até ir chegar na Fugast, né? Não, mas na Fugast ela virou... A gente tem, hoje em dia, os materiais são menores, muito delicados, mas muito descartáveis e muito mais caros, o que facilitou a técnica, mas aumentou o custo, né? E isso que o Mauro estava falando aí do nosso desafio, a gente anda correndo atrás, é para conseguir que os convênios entendam que esses pacientes, muitas vezes, eles iriam para a cirurgia, porque a mucosectomia talvez não fosse decisiva para a gente ter certeza que eles iam estar curados. E aí que a gente tem que tentar conversar e tentar abrir espaço para que a gente consiga ter esses materiais para desenvolver mais a técnica aqui. Mas eu acho que esse ponto o Mauro tocou muito bem e vamos tentar, né, Mauro?
a gente botar isso aí mais para frente aqui em Porto Alegre. Porto Alegre merece ter mais dissecções endoscópicas submucosas. E lembrar também, o Mauro sempre fala isso, e eu concordo muito assim, é muito importante aprender a fazer mucosectomia para depois ir evoluindo na mucosectomia para depois pensar no ISD. Então, a questão do posicionamento, tem lesões, essas lesões planas, lesões de 12, 15 milímetros, que de vez em quando o endoscopista não tão experiente consegue fazer e é um bom treinamento para começar na mucosectomia. E aí, evoluindo na mucosectomia, depois se pode pensar na dissecção, mas ter muito consolidada a técnica de mucosectomia é muito importante, até porque a gente vai resolver a maior parte dos casos na mucosectomia, né, Mauro? Isso aí que eu tinha comentado, a gente resolve, realmente. Mas eu acho, assim, que até a gente ter realmente a dissecção na mão, talvez a gente vai, assim, olha, quem sabe a dissecção aqui eu ia resolver bem e tal, né, ia ficar mais seguro. Daqui a pouco é essa segurança, talvez, que falte, né, Rafael? Então... Mas eu concordo contigo, eu acho que grande parte das lesões são resolvidas por mucosectomia. E é aquilo que tu falaste, realmente, se tiver a mucosectomia bem na mão, a dissecção vai vir mais fácil, assim, né? Eu até te confesso, eu estava me lembrando agora, e a gente estava falando só de custo de material, né? Mas a gente tem um custo pessoal para se fazer isso, que é muito louco isso, né? Mas a gente pensa, o custo é o seguinte, a Herb, que é a fabricante da faquinha, vamos dizer assim, convidou para fazer o treinamento e tal, tá tudo, né, em São Paulo, por exemplo, que a gente foi, né? E isso é uma coisa assim que a gente deixa a nossa família, a gente deixa de fazer coisas, a gente investe lá, vai viajar, paga passagem, faz um investimento pessoal, e isso também tem que ser contabilizado. E até eu vou comentar aqui, ó, não sei se vocês vão ver aqui, olha aqui, ó, eu não botei na apresentação, mas aqui o Dr. Rafael tirando a foto, ó, nós lá no porquinho. Pena que não dá para comer um porquinho depois, né? Pena que não dá, mas isso aqui tem que colocar no custo também, né? Então é muito legal aqui o Rafael junto, aqui a gente tendo a tutoria lá e fazendo a dissecção com a própria knife, né? Aqui eu estou demarcando a lesão, ó. Então isso aqui é muito legal, e aqui é o Dr. Rafael fazendo, né? O porquinho está ali bem deitado ali, ele ficou vivo, né? Não matou o porquinho. O porquinho sobreviveu a nós, perfeitamente. Sobreviveu. Então esse tipo de treinamento a discussão é essa, é bem legal. Deixa eu só passar aqui o Marco aqui, que ele não quis falar, ele disse que tem um tamanho máximo de lesão para fazer SD, não é o principal critério, realmente, claro que se falando, dependendo do órgão, né, mas assim, a princípio não, né, Marco? A gente sabe que não tem, mas sabe que lesões grandes, assim, vai ser tecnicamente, né, mas assim, o Roma veio do Japão para o Brasil e fez uma de 12 centímetros no reto, então realmente, se a lesão for bem diferenciada, não tiver invasão angiolinfática, estômago, eles estão cada vez mais ressecando lesões grandes, 5, 6. Tecnicamente não tem, parece que um limite disso, né, da relação do tamanho, mas a questão é a seguinte, a avaliação completa da lesão fica difícil. Então, às vezes, pode ter algum foco na lesão que não foi bem caracterizada, que possa ter uma invasão, vamos dizer, mais maciça da submucosa. Isso que acaba que a dissecção acaba sendo, por exemplo, se é maciça da submucosa, a dissecção endoscópica ela vai ser ineficaz e vai acabar não tratando esse paciente. Então, vai ser um ponto realmente limítrofe, não só não o tamanho, mas é a invasão
é o crescimento vertical, não o horizontal. Não sei se o Rafa concorda. E dentro do estômago e esôfago tem outra questão, que isso a gente eu vi alguns casos grandes lá no Japão, mas eles disseram que é uma complicação que é a estenose, né? Então, lesões muito circunferenciais, principalmente no âmbito, próximo do pilório ou no esôfago, a gente também tem que contar com uma outra complicação, que é a estenose. No reto, normalmente, essa estenose não é tão importante, o pessoal faz lesões muito grandes no reto com um baixo índice de estenose. Mas no estômago e no esôfago, a estenose de vez em quando é uma complicação, mesmo que seja factível, de vez em quando é uma limitação quando ela é muito grande e circunferencial. O tratamento assim também não é um tratamento que vamos dizer assim, tanto de custo para o paciente, tá, uma dilatação com balão e é uma estenose fácil de se resolver, porque a gente tem não é uma estenose complexa, entende? No esôfago, por exemplo, uma estenose que aconteça depois de uma ressecção, ela é uma estenose factível, assim, de se fazer uma dilatação muito tranquila com balão, né? Segura, por exemplo, não tem um problema. Diferente de uma estenose cáustica, por exemplo, em que tem uma fibrose e ela compromete as camadas do esôfago mais do que uma dissecção, né? A gente não vai dissecar um músculo quando se tem uma fibrose, uma estenose muscular, que tem um comprometimento da parede toda, ela é muito mais problemática de se resolver, né? A Nutiane comentou ali, realmente, a última frase da apresentação para levar para casa, realmente que a dissecção ela tem que estar num centro de referência, ela tem que ter, o centro de referência tem que ser alimentado com os casos e o pessoal desse centro tem que estar treinado e tem que buscar o treinamento. Então, concordo realmente, Nuti, que é isso, né? A gente que faz, a Nutiane tem uma experiência também com o manejo terapêutico de lesões, de pâncreas, faz punção e por eco e tudo mais, sabe que realmente tem que ter essa condição. Aí só mais uma, para complementar então com isso aí, o que é importante é que todo endoscopista esteja treinado para o diagnóstico, para saber indicar quando é que pode ser feita uma mucosectomia, quando é que deve ser indicado uma ESD, e principalmente, eu acho que a grande questão, isso acontece muito hoje nos Estados Unidos, que a ESD pegou em alguns centros e em outros não, que a gente aumentou o diagnóstico das lesões benignas mais extensas, e lá nos Estados Unidos está aumentando a cirurgia por lesão benigna de alto grau e coisa e tal. E isso não deve acontecer. Esse paciente ele merece a chance de tentar um tratamento endoscópico avançado e não ir para a cirurgia. Então, é importante que todo endoscopista seja mais apurado nesse diagnóstico avançado para dar chance para o paciente de um diagnóstico de um tratamento terapêutico endoscópico. E isso justamente falando para um grupo, né, que tem uma grande maioria são cirurgiões, e tu vens dessa formação, né, Rafael? Então, assim, sim. O que a gente tem que ter, assim, em mente? Que a gente, endoscopicamente, pensando, se a gente preservar a função de um órgão, para o paciente é muito mais, vamos dizer assim, saudável do que a gente ir para uma cirurgia. Então, essa mentalidade da biópsia ir para a cirurgia, isso é uma coisa já que está no passado. Eu tive esse pensamento na minha formação. Vamos fazer o exame para biopsiar para mandar para a cirurgia. E o futuro não é esse, né? O futuro a gente, na verdade, tem que chegar antes, precocemente, para se poder, então, resolver esse paciente antes de ir para a cirurgia, né? Antes de encaminhar, de dar o tempo para ser cirúrgico, né? Vamos dizer assim. Então, esse vai ser o benefício. Mas eu concordo contigo, eu acho que a gente tem que ter o foco, e eu acho que o foco do curso, das residências e tal, inicialmente é fazer o diagnóstico, precocemente.
Tá ótimo, muito bem. Parabéns novamente. Fala. Deixa eu te parabenizar. Fala, Roberto. Aí, como o Conrado falou, as aulas são sempre excelentes, a gente aprende bastante. E aproveitar que a Nutiane, nossa convidada, também está aí, até depois queria ver a opinião dela. Assim, Mauro, para lesões, né, ressecções de esôfago e estômago, quando é que tu, por exemplo, assim, fazendo o diagnóstico, antes de propor uma terapêutica, quando é que tu lançaria a mão, Mauro, de ecoendoscopia? Essa pergunta é boa, ela sempre está em tudo que é guideline e tal, e eu acho que a Nuti pode nos responder aí, Nuti, o que tu achas? Eu acho que a primeira coisa é sempre o diagnóstico endoscópico, né? No esôfago, eu acho que o papel da ecoendoscopia é muito mais para dizer que invadiu a muscular, definir se esse paciente vai à cirurgia ou à neoadjuvância, do que dizer se vai para uma dissecção ou uma mucosectomia. A gente ainda tem muita dificuldade porque o tecido neoplásico e o tecido inflamatório, eles são muito parecidos ecograficamente. Então, uma lesão ulcerada é muito difícil para a gente dizer até onde vai a neoplasia e o que é inflamatório da úlcera. Então, eu vou te dizer que, assim, a gente ajuda, mas não é o fundamental nesses casos. Eu acho que pode, talvez, te ajudar muito se tu encontrar um linfonodo e puncionar. Eu acho que isso talvez faça mais a diferença, né, o N do que o T. Porque eu acho que se eu encontrar um linfonodo de 5, 6 milímetros, puncionar e vier com tumor, esse paciente já nem é mais cirúrgico, né? Mas assim, na lesão, às vezes é difícil. Tem muito falso positivo, falso negativo, subestadiamento e superestadiamento. Deixa eu te perguntar, Nuti, para tu que realiza ecoendoscopia, do ponto de vista de avaliação diagnóstica, assim, existe alguma dificuldade maior em avaliar lesões de esôfago ou estômago? O esôfago seria mais difícil pelas camadas? Fala um pouquinho da tua experiência com isso. Não é difícil, assim, tu consegue, o que tu vai ver no tumor, né? O tumor, ele deixa tudo de uma mesma cor, assim, tudo meio cinza, e a gente vê as camadas branco e preto, branco e preto, branco e preto. Quando tu começa a ver tudo meio cinza, é tumor ali. A dificuldade que a gente tem é separar, assim, o que pegou a muscular da mucosa do que pegou submucosa. Isso é que torna difícil. A localização não é difícil, mas se é um tumor muito inflamado, muito ulcerado, a gente não consegue ter 100% de segurança para dar esse limite. Muitas vezes a imagem endoscópica te diz muito mais da invasão do que a imagem ecográfica. Mas a localização não tem problema, assim. Sim. A gente consegue, se não tem uma estenose de esôfago, né, que a gente tem que ultrapassar a estenose, é bem tranquilo de dar o diagnóstico, assim. Sabe que a Nutiane falou muito bem, e, é bem controverso a questão lesões esofágicas e a eco para ressecção. Não tem uma necessidade absoluta de se fazer uma ecoendo antes de fazer uma ressecção. Por quê? Porque a lesão indicada de fazer a ressecção endoscópica no esôfago, por exemplo, o tratamento endoscópico de lesões, ela é basicamente de acordo com o tipo de lesão macroscópica que a gente vai ver no esôfago. As lesões que são intramucosas esofágicas, elas são lesões do tipo 2B de Paris. Então, assim, é uma lesão basicamente totalmente plana, bonitinha, que a gente vê no Lugol, vê o sinal róseo, tá? E ela não tem elevação nenhuma, ela é 2B pura. Essa é uma lesão intramucosa. Ela não tem invasão da submucosa. Só com aspecto macroscópio eu consigo dizer que essa lesão ela é ressecável por endoscopia. No máximo 2A. Se essa lesão tiver um pouco mais acima do que isso, tá? Como se um S, por exemplo, mais acima do que 2,5, que a gente fala da pinça,
essa lesão já teve provavelmente uma invasão da submucosa, e às vezes ela é maciça, vamos dizer assim. Então, essa lesão já está descartada. Nós tivemos dois, esse ano, mais de um caso, mas dois que eu me lembre, que eu fiz uma ressecção agora, semana passada, uma lesão 2B, e o Conrado teve uma outra lesão, acho que ele não está aí para comentar, mas que ele me mostrou, e olha aqui, me caminharam aqui e tal, e essa lesão, ela tinha uma borda dela, ela tinha um aspecto polipoide. E eu comentei com ele, olha, Conrado, eu acho que antes de se fazer, vamos confirmar se essa lesão tem algum grau de invasão. Aí sim, a gente, quem sabe, vamos fazer uma ecoendo, foi feita e ela tinha uma invasão maciça, uma invasão. Então, acho que a Nutiane comentou bem, e concordo com ela. A avaliação endoscópica, e isso o Rafael bateu, e eu vou bater de novo, o endoscopista tem a obrigação de fazer a avaliação correta, macroscópica da lesão. Aí sim, ele consegue encaminhar, fazer o tratamento correto com o paciente. Se ele fizer bem adequado a classificação vascular, CUDO, se for no cólon, vascular, se for no esôfago, claro que tem que ter uma aparelhagem para isso e tudo mais, mas assim, se fizer bem essa avaliação, vai ser feito o tratamento correto e vai se encaminhar esse paciente para um tratamento correto. Acho que a gente tem cada vez mais brigar para que pequenos centros acabem fazendo vamos dizer assim, um protocolo assim, de avaliação da lesão. A gente recebe muita lesão, é assim e acaba sendo assado. Mas se tiver essa uniformidade e essa avaliação adequada inicial, vai ser importante para a gente manejar. E acho que uma coisa, né, Mauro? Quanto mais tu souber endoscopicamente, tu vai indicar melhor a ecoendoscopia também. Quando realmente o exame vai fazer a diferença, né? Porque muitas vezes eu recebo pacientes para fazer exame onde eu sei que muitas vezes o meu exame não vai mudar em nada a conduta do paciente quando eu chego e vejo a imagem endoscópica. Então, quando a gente souber identificar a lesão, a gente vai indicar melhor o caso que tem dúvida mesmo, né? Já vai ser uma lesão avançada. Mas é isso aí. Obrigado, Nutiane, pela presença. Eu que agradeço o convite, estava muito boa a aula, parabéns. Sempre bem-vinda aí. Com certeza vamos querer uma aula tua. A Nutiane agora já está, né, Nutiane, convidada aí para todas as aulas e vai nos dar uma aula de ecoendoscopia, pessoal, para começo de outubro, tá? A minha ideia é falar de eco nas neoplasias também, acho que vai ser bem legal a gente discutir. Legal. Sim. Muito bom. Eu só queria falar do Rafael também, dizer a princípio, tem uma última coisa para os alunos também, de repente a gente acabou não falando, os alunos da Polono agora já estão começando a ver na prática, né, nos exames, identificação de lesões para assim, futuramente serem ressecadas. A gente tem feito já há alguns anos na Fugast eventos assim que a gente agrupa os pacientes que tem que fazer a terapêutica, e a gente pega uma sexta, um sábado e faz, né, 20, 30 casos aí tudo. Então, isso, como o Mauro comentou, né, a terapêutica avançada, assim, é um passo além. Então, inicialmente, assim, os alunos, o importante é, até que é o meu caso, eu não faço a terapêutica avançada como fazem o Mauro, o Rafael e o Conrado. Então, geralmente eu identifico uma lesão, então, claro, a gente tem que ter uma boa base para isso e, muitas vezes, indicar para um colega que saiba fazer bem, né? E a gente vai ter bastante chance na Fugast para os alunos, sim, para terem essas oportunidades de, assim, acompanhar, praticar e realmente ver o quanto disso aí vai se tornar mais factível na prática diária de vocês depois, né, pessoal? Isso aí. Perfeito, Beto. Eu acho que é isso, né? Eu acho que não vai dar tempo, o Conrado não tá, eu acho que da questão dos casos, eu acho que a gente deixa para a próxima. Eu também fiquei com alguns casos remanescentes aí, eu quero apresentar também. Se alguém tiver algum caso, alguma coisa, também pode trazer à vontade, né? Acho que é bem interessante. É só pedir para a gente, né, coloca, né, Roberto? Organiza, sei lá.
Tá, não, acho que foi muito bom, já está 9h30 aí, foi muito assim, produtiva a aula, a interação com a Luciane, o Rafael, o Conrado, os alunos. Beleza. Então, pessoal, agradeço aí a todos, especialmente Obrigado, a viu? participação. Um abraço aí, pessoal. Abraço a todos vocês e até a próxima aula, tá? Valeu. Boa noite, pessoal. Valeu. Valeu. Boa noite, boa noite. Obrigado a vocês. Beijo no Tia, até a próxima aí, tá? Tchau. Obrigado.